E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos tratar da cinemática de uma colisão elástica entre duas partículas de massas diferentes, com o propósito de determinar de forma direta a energia cinética adquirida por cada uma das partículas, tanto no referencial do laboratório quanto no referencial do centro de massa. Neste estudo, nestes cálculos, você vai notar a importância de conhecer o ângulo de desvio de cada partícula, tanto no referencial do laboratório quanto no referencial do centro de massa, a fim de determinar de forma direta a energia cinética correspondente adquirida pela partícula. Todos os cálculos aqui estarão baseados em função da energia cinética inicial da partícula incidente no referencial do laboratório. Sendo assim, vamos começar os cálculos determinando essa energia cinética inicial. Eu vou representá-la por T0 e ela é dada por 1 sobre 2, que multiplica a massa m1 vezes a velocidade v1 no referencial do laboratório ao quadrado. Muito bem? Bom, vamos agora, portanto, determinar a energia cinética inicial do sistema no referencial do centro de massa, para que a gente possa comparar com a energia cinética inicial do sistema no referencial do laboratório, já que a partícula 2 se encontra em repouso antes da colisão. Então vamos lá. T0, portanto, no referencial do centro de massa. Então nós temos 1 sobre 2 vezes m1 vezes a velocidade inicial da partícula 1 no referencial do centro de massa ao quadrado. Essa velocidade aqui se encontra. Nós já determinamos cada uma dessas expressões no vídeo anterior. Portanto, V1 no centro de massa aqui se encontra. Já elevando ao quadrado, você vai obter m2 elevado ao quadrado vezes V1 ao quadrado sobre m1 mais m2 ao quadrado. Muito bem? Mas, agora nós temos 1 sobre 2 vezes a massa m2 vezes v2 no referencial do centro de massa ao quadrado. Essa velocidade aqui se encontra, portanto, nós temos m1 v1 elevado ao quadrado. Não se esqueça que v1 representado dessa forma está sendo medido no referencial do laboratório. Então, m1 ao quadrado, v1 ao quadrado sobre m1 mais m2 ao quadrado. Muito bem. Como eu vou efetuar os cálculos em função de T0, eu já vou colocar nessa soma este termo em evidência. Sendo assim, a gente obtém que a energia cinética inicial do sistema no referencial do centro de massa é... Perceba que 1 sobre 2 m1 v1 ao quadrado aqui aparece. Portanto, eu tenho T0 multiplicando. Então, vamos lá. m2 ao quadrado, então m2 ao quadrado, sobre m1 mais m2 ao quadrado, mais. Agora, ó, 1 sobre 2, m1, v1 ao quadrado, então no numerador fica m1, m2, sobre m1 mais m2 elevado ao quadrado. Muito bem? Observe a expressão obtida. Eu posso colocar ainda m2 em evidência. Então, já vou fazer isso aqui diretamente, colocando m2 em evidência. Logo, entre colchetes, a gente obtém m1 mais m2 dividido por m1 mais m2 ao quadrado. Simplificando m1 mais m2, a gente nota que a energia cinética inicial do sistema no referencial do centro de massa é uma fração da energia cinética inicial do sistema no referencial do laboratório, pois você vai obter aqui m2 dividido por m1 mais m2 vezes a energia cinética inicial do sistema medida no referencial do laboratório, que coincide com a energia cinética inicial da partícula incidente. Eu reforço, já que a partícula 2 no referencial do laboratório se encontra em repouso. Muito bem? Observe no quadro o resultado obtido e o pequeno cálculo realizado até aqui. Vamos agora determinar a energia cinética
adquirida por cada uma das partículas no referencial do laboratório, obviamente depois da colisão. Então vamos lá. A energia cinética final da partícula 1 no referencial do centro de massa. Então nós temos 1 sobre 2 vezes m1 vezes a velocidade final da partícula 1 ao quadrado no referencial do centro de massa. Então vamos lá. Conforme vimos no vídeo anterior, V final 1 no referencial do centro de massa tem a mesma intensidade de V inicial 1 no referencial do centro de massa, que aqui se encontra. Portanto, nós temos 1 sobre 2 m1 que multiplica essa expressão ao quadrado. Então, m2 ao quadrado vezes vi1 elevado ao quadrado sobre m1 mais m2 ao quadrado. Muito bem? Colocando T0 em evidência, meio de m1 vi1 ao quadrado é T0, portanto nós temos o seguinte resultado: m2 sobre m1 mais m2, toda essa fração elevada ao quadrado que multiplica a energia cinética inicial representada por T0. Portanto, vamos dar o devido destaque para a energia cinética final adquirida pela partícula 1 no referencial do centro de massa. Então, nós temos m2 sobre m1 mais m2, essa expressão, essa razão ao quadrado vezes T0. Vamos agora, de forma análoga, determinar a energia cinética final da partícula 2 no referencial do centro de massa. Então, nós temos 1 sobre 2 vezes m2 vezes a velocidade final da partícula 2 ao quadrado no referencial do centro de massa. Agora, observe, Vf2 no centro de massa tem a mesma intensidade de Vi2 no centro de massa. Vi2 aqui se encontra, portanto, nós temos 1 sobre 2 m2 vezes, elevando ao quadrado, m1 ao quadrado, V inicial 1 ao quadrado, sobre m1 mais m2 ao quadrado. Sendo assim, vemos que a energia cinética final da partícula 2 no referencial do centro de massa é igual. Então vamos colocar T0 em evidência. 1 sobre 2 m1 vi1 ao quadrado. Então, resta no numerador m1 m2 sobre m1 mais m2 elevado ao quadrado, tudo isso multiplicando a energia cinética inicial T0. Observe no quadro as expressões obtidas, os cálculos realizados até aqui. Agora, eu deixo como exercício para você a seguinte comprovação. Como a colisão é elástica, a energia cinética do sistema se conserva nos dois referenciais. Portanto, faça o seguinte cálculo. Some TF1 no centro de massa com TF2 no centro de massa. Você deve chegar justamente nessa expressão. Agora, vamos determinar a energia cinética final da partícula 1 e, na sequência, a energia cinética final da partícula 2 no referencial do laboratório. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, vamos, portanto, determinar a energia cinética final adquirida pela partícula de massa m1 no referencial do laboratório em função de T0. E a partir de agora você vai notar a importância dos ângulos de desvio. Para fazer isso, eu vou começar calculando a seguinte razão. Energia cinética final da partícula 1 no referencial do laboratório sobre T0.
Muito bem. Eu vou simplificar nessa razão, como se trata da partícula de massa M1, 1 sobre 2 vezes M1. Portanto, eu vou obter VF1 elevado ao quadrado sobre VI1 elevado ao quadrado. Muito bem. Agora, vamos observar esse triângulo ilustrado no quadro. Perceba o seguinte. Aqui nós temos a velocidade final da partícula 1, aqui na base a velocidade do centro de massa e aqui a velocidade final da partícula 1 no referencial do centro de massa, conforme vimos no vídeo anterior. Essa construção já foi realizada. Portanto, pela lei dos cossenos, eu posso extrair uma relação entre essas velocidades da seguinte forma. A velocidade final da partícula 1 ao quadrado no referencial do centro de massa, ela é igual a VF1 ao quadrado mais V do centro de massa ao quadrado menos 2 vezes VF1 vezes o V do centro de massa, como eu estou me referindo a essa velocidade do lado esquerdo da igualdade, então vezes o cosseno do ângulo θ1. Muito bem? Sendo assim, eu vou isolar VF1 ao quadrado nessa igualdade e vou substituir o resultado nessa razão. Logo, a gente obtém que TF1 sobre T0 é igual. Muito bem? Eu vou dividir todos os termos automaticamente por VI1 elevado ao quadrado. Então, VF1 ao quadrado é VF1 ao quadrado no centro de massa. Então, VF1 ao quadrado no referencial do centro de massa. Eu já vou dividir por VI1 elevado ao quadrado. Muito bem. Menos o V do centro de massa. Então, menos V do centro de massa ao quadrado sobre VI1 ao quadrado. Muito bem. Agora, mais. Ali nós temos 2 vezes VF1 vezes o V do centro de massa. Tudo isso sobre VI1 elevado ao quadrado vezes o cosseno do ângulo θ1. Portanto, observe no quadro, a partir dessas duas expressões, o resultado obtido e o pequeno cálculo realizado até aqui. A partir de agora, eu vou extrair mais uma relação dessa figura. Eu vou encontrar uma relação entre VF1 e VF1 no centro de massa, pois nessa igualdade eu quero apenas as três velocidades, VI1, VF1 e V do centro de massa. Então, para fazer isso, observe as componentes verticais que eu aqui ilustro. A componente vertical de VF1 tem a mesma intensidade da componente vertical de VF1 no referencial do centro de massa. Portanto, eu posso escrever que VF1 vezes o seno de θ1, e portanto, eu já vou passar o seno de θ1 dividindo. Muito bem. É igual a VF1 no referencial do centro de massa vezes o seno de θ1 no referencial do centro de massa. Muito bem? Sendo assim, eu posso escrever que TF1 sobre T0 é igual. Vamos calcular agora essa razão. VF1 no centro de massa é igual a VI1 no centro de massa. E VI1 aqui se encontra. Portanto, elevando ao quadrado e fazendo a razão, eu simplifico VI1. Logo, a gente obtém M2 ao quadrado sobre M1 mais M2 ao quadrado. Menos, então agora nós temos essa razão. Perceba que o V do centro de massa aqui se encontra. Quando eu elevo ele ao quadrado, o VI1 aparece ao quadrado, portanto eu simplifico VI1. E com isso a gente obtém agora M1 elevado ao quadrado sobre M1 mais M2 ao quadrado. Muito bem? Mas vamos agora para o último termo. Aqui eu vou reescrevê-lo da seguinte forma. Nós temos duas vezes VCM sobre VI1,
Então, VCM sobre VI1 vezes VF1 sobre VI1, porque VI1 aparece ao quadrado no denominador. Porém, VF1 aqui se encontra. Logo vai ficar VF1 no centro de massa sobre VI1. Muito bem. Agora nós temos vezes, vão aparecer aqui o cosseno de θ1, no denominador o seno de θ1 e aqui o seno de θ1 no referencial do centro de massa. Então vamos ver se não esqueci de nenhum termo. VI1 ao quadrado no denominador. O dobro de V no centro de massa. Troco o VF1 por VF1 no centro de massa, vezes o seno de θ1 no centro de massa, muito bem, sobre o seno de θ1, e o cosseno de θ1 já estava na expressão. Muito bem? Agora note o seguinte, conforme vimos no vídeo anterior. Cosseno sobre o seno corresponde ao inverso da tangente de θ1, cuja expressão da tangente aqui se encontra. Logo, nós vamos obter, já efetuando o cálculo ali diretamente, nós vamos encontrar aqui o inverso da tangente de θ1 multiplicando o seno de θ1 no referencial do centro de massa. Então, eu vou colocar aqui o seno de θ1 no referencial do centro de massa. E aqui o inverso nos dá. Então, o seno de θ1 no referencial do centro de massa aparece no denominador. E no numerador nós temos M1 sobre M2 vezes o cosseno de θ1 no referencial do centro de massa. Muito bem? Eu vou simplificar agora o seno de θ1 no centro de massa e com isso a gente obtém TF1 sobre T0 é igual a M2 ao quadrado menos M1 ao quadrado sobre M1 mais M2 ao quadrado mais. Então vamos lá. VCM sobre VI1. Então nós temos VCM aqui. Eu vou dividir por VI1, então fica M1 sobre M1 mais M2. Então o dobro de M1 sobre M1 mais M2 vezes VF1 no centro de massa sobre VI1. Então VF1 no centro de massa é igual a VI1 no centro de massa que aqui se encontra. Dividindo por VI1 fica M2 sobre M1 mais M2. Então M2 sobre M1 mais M2. Portanto, 2M1M2. 2M1M2 sobre M1 mais M2 ao quadrado. Muito bem. E agora nós temos uma multiplicação aqui. Então, todo esse termo multiplicando M1 sobre M2 mais o cosseno do ângulo θ1 medido no referencial do centro de massa. Então, observe no quadro a expressão obtida, o cálculo realizado até aqui. Vamos agora efetuar essa soma. Observe o termo entre colchetes. Nele, nós temos o seguinte resultado. M1 mais M2 vezes o cosseno de θ1 no referencial do centro de massa, tudo sobre M2. Simplifico M2 com M2 e com isso a gente obtém simplesmente entre colchetes M1 mais M2 vezes o cosseno de θ1 no centro de massa. Como o denominador é comum, eu posso agora efetuar a soma da seguinte forma. Então, TF1 sobre T0 é igual a menos M1 ao quadrado mais M2 ao quadrado, muito bem, mais 2M1 ao quadrado, então mais 2M1 ao quadrado,
mais 2m1m2 vezes o cosseno de θ1 no referencial do centro de massa. Muito bem, não esqueci de nenhum termo. Todo mundo dividido por m1 mais m2 elevado ao quadrado. Muito bem. Agora, no numerador, 2m1 quadrado menos m1 quadrado vai nos dar simplesmente m1 ao quadrado. Logo, a gente obtém duas frações. Então, eu vou separá-las. Então, m1 quadrado mais m2 quadrado sobre m1 mais m2 ao quadrado. Muito bem. E aqui mais todo esse termo dividido por m1 mais m2 ao quadrado. Muito bem. Agora, eu vou reescrever essa fração. Eu vou fazer o seguinte. No numerador, eu vou subtrair 2m1m2 e, ao mesmo tempo, eu vou somar 2m1m2. Com isso, a gente obtém m1 quadrado mais m2 quadrado mais 2m1m2, ou seja, a gente obtém a soma ao quadrado. Então, já posso escrevê-la aqui. A soma ao quadrado menos 2m1m2. Então, observe a expressão obtida a partir dessa pequena modificação. Agora, a gente obtém, portanto, então vamos lá. m1 mais m2 ao quadrado sobre m1 mais m2 ao quadrado nos dá 1. Então, TF1 sobre T0 é igual a 1. E aqui, nós temos menos 2m1, m2 sobre m1 mais m2 ao quadrado, que também aparece nessa fração. Então, já vou colocar em evidência. Então, menos 2 m1, m2 sobre m1 mais m2 ao quadrado, que multiplica. Então, agora nós temos 1 menos o cosseno do ângulo θ1 medido no referencial do centro de massa. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida e o cálculo realizado até aqui. Então, vamos dar o devido destaque para essa expressão. Note que, para determinar de forma direta a energia cinética final adquirida pela partícula de massa m1 no referencial do laboratório, você precisa conhecer, obviamente, as massas das partículas envolvidas, a energia cinética inicial da partícula incidente e o ângulo de desvio da partícula 1 no referencial do centro de massa, que, conforme vimos no vídeo anterior, você pode determiná-lo a partir do ângulo de desvio θ1 no referencial do laboratório, pois há uma relação entre eles. Muito bem? Agora, vamos determinar a energia cinética final da partícula 2 no referencial do laboratório a partir dessa expressão. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro. Já já estou de volta. Dando sequência, para a partícula de massa M2 no referencial do laboratório, eu posso determinar a sua energia cinética final da seguinte forma. TF2 sobre T0 é igual a 1 menos TF1 sobre T0. Observe no quadro que TF1 mais TF2 é justamente T0, a colisão é elástica. T0 sobre T0 é igual a 1. Logo, a gente obtém como resultado a seguinte expressão. TF2, a energia cinética final da partícula 2 no referencial do laboratório sobre T0, é igual a 1 menos este termo. Portanto, 1 menos 1, 0, pela regra de sinal, 2m1, m2, sobre m1 mais m2 ao quadrado, que vai multiplicar 1 menos o cosseno do ângulo θ1, medido no referencial do centro de massa. Enfim, vamos considerar o caso particular em que
a massa da partícula 1 é igual à massa da partícula 2. Conforme vimos no vídeo anterior, neste caso, θ1 no referencial do centro de massa é igual ao dobro de θ1 no referencial do laboratório. Portanto, impondo essa condição, a gente obtém o seguinte agora. Então vamos lá. Tf1 sobre T0 é igual a 1 menos. No numerador nós temos 2m ao quadrado, já que as massas são iguais. Embaixo, 2m elevado ao quadrado é 4m quadrado, portanto meio. Então essa razão é meio. Já fazendo a distributiva, menos meio vezes 1, menos meio. E menos meio que multiplica menos o cosseno, mais 1 sobre 2 vezes o cosseno de θ1 no referencial do centro de massa, que neste caso é o dobro de θ1. Então já vou substituir aqui por 2θ1. Muito bem. Sendo assim, a gente obtém meio mais meio que multiplica o cosseno ao quadrado de θ1 menos o seno ao quadrado de θ1, já desenvolvendo o arco duplo. Bom, aqui nós vamos obter, perceba o seguinte, meio que multiplica 1 menos o seno ao quadrado de θ1 é meio vezes o cosseno ao quadrado de θ1, mais meio vezes o cosseno ao quadrado de θ1 nos dá que Tf1 sobre T0, neste caso particular, é igual ao cosseno ao quadrado do ângulo θ1 medido no referencial do laboratório. Consequentemente, Tf2 sobre T0, pelo mesmo raciocínio, é 1 menos Tf1 sobre T0. 1 menos o cosseno ao quadrado de θ1 é justamente o seno ao quadrado de θ1. Muito bem? Então observe no quadro todos os resultados obtidos, os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.